Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Eu, Cacau Sotero, Alana, juntas vamos trabalhar exercícios sobre advérbios. Você lembra, né? Os advérbios são os modificadores dos verbos, dos adjetivos e também dos advérbios. São palavras invariáveis que têm assim uma grande importância na construção textual e nós vamos ver isso nos exercícios, tá bom? Primeira questão tem assim: em todas as alternativas há dois advérbios, exceto em. Ele permaneceu muito calado. Amanhã não iremos ao cinema. O menino ontem cantou desafinadamente. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Ela falou calma e sabiamente. Então, primeiro que eu acho o advérbio, né, o estudo dos advérbios, um assunto bem tranquilo de se um assunto bem tranquilo de se estudar, né? Eu pensei que eu tinha falado assim, um estudo, aí ia ficar um estudo bem interessante de estudar, ia ficar redundante, mas não, eu falei um assunto bem interessante, né? Bem simples, bem eu acho, né? Bem corriqueiro. Então aqui na primeira eu tenho assim, ó, ele permanece muito calado. Eu vou fazer assim uma análise morfológica rapidinho, para você identificar. Eu tenho um pronome, um verbo, permanecer, que é um verbo de ligação, muito, que é um advérbio, e calado, que é uma forma nominal do verbo calar, né? Do particípio. As formas nominais do verbo é quando ele estou falando isso porque eu disse essa mudança de contexto, as palavras mudam de sentido. Então, calado, o verbo está no particípio. Então, ele tem função de nome, ele está com função de adjetivo, né? Então, ele permanece calado, ele não está falando. Então, é uma característica de quem? Do sujeito representado pelo pronome ele. Então, eu tenho o muito, que é um advérbio de intensidade. Claro, você já sabe que é a letra A. Mas vamos ver as outras? Amanhã, não é hoje. Então, aqui eu já tenho um advérbio de tempo. Nós não iremos ao cinema, certo? Ao cinema é o lugar onde a pessoa vai se dirigir. Então, é uma locução adverbial. Então, eu posso considerar aqui uma locução adverbial e aqui um advérbio. Então, não iremos ao cinema, tá? Poderia dizer assim, amanhã nós não iremos. Beleza. O menino ontem, novamente aqui, o sujeito, predicado ontem, cantou desafinadamente. Ontem é o advérbio e desafinadamente é a forma como o menino cantou, que é o verbo. Aqui, no caso, esse advérbio caracteriza a forma do menino cantar, tá bom? Então, eu tenho um sujeito, o menino, e sabemos que na oração, os advérbios funcionam como adjuntos adverbiais, obedecendo a mesma classificação de tempo, de lugar, de modo. Então, eu tenho adjunto adverbial, né, representado pelo advérbio de tempo, e desafinadamente adjunto adverbial, representado pelo advérbio de modo. Então, se eu fizer a análise morfossintática, eu tenho artigo, substantivo, advérbio, verbo e advérbio. Sintaticamente, eu tenho um sujeito, adjunto adverbial de lugar, verbo transitivo indireto e adjunto adverbial de modo, tá bom? Aí eu tenho ainda, tranquilamente realizou-se hoje o jogo, certo? Tranquilamente foi a forma como o jogo foi realizado, eu tenho um advérbio de modo, e hoje, advérbio de tempo, realizou-se o jogo. Então, quem é o sujeito aqui? Opa! O jogo se realizou hoje, né? Ele está aqui numa outra voz verbal. Ela falou calma e sabiamente. Outra dica, quando você usar mais de um advérbio numa construção, você vai deixar para colocar o mente depois. Então, eu posso dizer assim, ó, ela falou calma, tranquila e sabiamente. Eu não vou falar, ela falou calmamente, sabiamente, tá? Essa construção também não é legal na língua portuguesa.
Tá bem que a resposta, letra A. Vamos para a próxima, onde você vai ter que ler. E eu já destaquei aqui umas partes, tá bom? Leiam comigo, acompanhem na sua tela. As angústias dos brasileiros em relação ao português, são de duas ordens. Para uma parte da população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições. O problema é, sobretudo, com a gramática. É esse o público que consome avidamente os fascículos e livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de forma clara e bem-humorada. Para o segmento que teve a oportunidade de estudar em bons colégios, a principal dificuldade é com clareza. E para satisfazer a essa demanda que o novo tipo de profissional surgiu, o professor de português, especializado em adestrar funcionários de empresas. Interessante, né? Professor de português, onde ele está, sempre é requisitado, tirar uma dúvida. Quando a gente está em ambiente, né, em ambiente escolar, surge a necessidade de se elaborar um documento. Os professores de português são requisitados para fazer isso, para fazer as correções, é muito natural. Mas eu tenho o seguinte pensamento: toda pessoa tem o direito e também o dever de conhecer a língua materna. E isso se faz com leitura, estudo e, claro, assistindo às aulas de língua portuguesa comigo, a Cacau Sotero, aqui na plataforma Gonçalves Dias, aqui na TV Educação. Então ficou a dica. Quer aprender língua portuguesa? Assista às aulas de língua portuguesa comigo, que você vai ficar por dentro. A questão a seguir, né, nós lemos, né, pausadamente, ou seja, nós lemos bem compassadamente, como dizia meu avô, refere-se ao texto abaixo. Esse texto aqui é o texto-chave para aquele comentário do texto anterior, tá bom? Que a gente fala aqui de duas espécies de pessoas, né? Umas que estudaram em escolas, colégios particulares, né, privado, enfim. Aí diz assim, ó: antigamente, os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente às secretárias. De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior. Em geral, os professores que atuam em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho esporadicamente para ganhar um dinheiro extra. É fascinante porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua do mundo real, diz Antônio Soares Abreu, livre docente pela Universidade de São Paulo. Muito bem, já fizemos a leitura dos dois textos, né? Agora vamos para a questão. A questão a seguir refere-se ao texto abaixo. Presta atenção. O adjetivo principal, quando diz em principal dificuldade é com clareza, permite inferir. Aí, no caso, eu vou deduzir. Eu vou colocar o meu entendimento na questão. Que a clareza é apenas um elemento dentro de um conjunto de dificuldades, talvez o mais significativo. Semelhante inferência pode ser realizada pelos advérbios, ou seja, quando eu vou inferir a ponto de ter mais clareza, principal dificuldade com a clareza, está lá no texto, vou voltar aqui para você ver, Para o segmento que teve a oportunidade de estudar em bons colégios, a principal dificuldade é com clareza, tá? Essa palavra aqui destacada nesse texto é o que vai nos levar para a questão. O adjetivo principal a principal dificuldade é com clareza, lá do texto, que nós já acabamos de ver. Permite inferir, permite que nós deduzamos que a clareza é um elemento dentro de um conjunto de dificuldades, no caso, talvez o mais significativo. Essa inferência pode ser realizada por quais advérbios? Letra A, acompanha aí. Avidamente, principalmente, primordialmente. Letra B, sobretudo, avidamente, principalmente. Letra C, avidamente, antigamente e principalmente. Letra D, sobretudo, principalmente, primordialmente. Letra E, principalmente, primordialmente, esporadicamente. Então, são palavras que eu posso colocar aqui no texto. Para o segmento que teve a oportunidade de estudar em bons colégios, tipo assim,
avidamente, principalmente, sobretudo, são palavras que eu posso colocar no lugar? Quais? Hã? Já sabe? Sobretudo, quer dizer, principalmente, acima de qualquer coisa. Primordialmente, é aquilo que é principal, lógico, é primordial, que é fundamental. Então, a principal dificuldade é com a clareza. A principal dificuldade, sobretudo, com a clareza, tá bom? Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Aí, no caso, eu falei de menos e falei também de meio. No caso, meio só não vai variar quando se tratar de advérbio. Eu posso ter meio como numeral. Então, preste atenção aí. Achei-o meio triste, só quero meio metro. Parei no meio da avenida, comprei 1,5 metros, no caso de tecido, né? E descobri o meio de acertar, tá? Então, onde aqui a palavra meio vai funcionar como advérbio? Eu achei ele eu vou falar, né? Meio triste, um pouco triste. Só quero meio metro, só quero a metade. Parei no meio da avenida, na metade da avenida. Comprei 1 metro, aí eu tenho, que é a unidade de comprimento, né? E meio. No caso, 1 metro e a metade do metro. E descobri um meio, um jeito de acertar. Claro, você já sabe, é a letra A. Então, a palavra meio, usada em contextos diferentes, muda também a sua significação e, consequentemente, a sua classe gramatical, né? Eu tenho aí numeral e substantivo, tá bom? Mesmo aqui sendo uma unidade, quando eu coloco um artigo antes da palavra, ela vira substantiva, eu não nem questiono, tá? Quarta questão. Assinale a alternativa em que somente advérbios foram acrescentados à frase. O tempo passou, é a primeira construção. Aí a gente vai acrescentar algumas palavras e ver qual delas é apenas advérbio. O sofrido tempo não passou muito rápido, infelizmente. O tempo passou bastante, majestoso. Realmente o tempo passou depressa demais. Sim, o curto tempo já passou. Fácil? Claro, você vai dizer onde eu acrescentei somente advérbios, é a letra C. Realmente, de verdade, né? Isso aqui é um advérbio de afirmação. O tempo passou depressa. Olha só, o tempo passou rápido. De tempo e demais. Ele passou. Aqui eu tenho uma intensidade. Então, eu coloquei somente advérbios, né? Então, o sofrido tempo, aqui eu coloquei uma característica, um adjetivo. Não passou muito rápido, aqui eu tenho um advérbio. Mais um aqui. Só que eu acrescentei também um adjetivo, por isso que não é a letra A. O tempo passou bastante. Majestoso. Quer dizer, aqui eu já tenho adjetivos. Bastante. O tempo passou bastante. Eu tenho um advérbio, mas eu venho majestoso aqui como uma característica, é o adjetivo, então não vale. Sim, aqui eu tenho um advérbio de afirmação. O tempo curto, aí eu já coloco aqui um adjetivo. Aí eu tenho o já, que é um advérbio. Por que não é a questão? Porque eu coloquei também um adjetivo. Então, por isso que não vale. Quinta questão. Indique a alternativa gramaticalmente incorreta, que é fácil, você só vai dizer o que está errado. A casa onde moro é excelente. Disseram-me por que chegaram tarde. Aonde está o livro? É bom o colégio de onde saímos. O sítio aonde vais é pequeno. Bom, aqui eu tenho o uso de duas palavras que nós lidamos no dia a dia. Onde e aonde. Onde usa-se para lugares estáticos. Aonde para movimento. Né? Tem uma música que há uma intercorrência da língua portuguesa, né? Um desvio, que é do Lobão. Ele diz assim: chove lá fora e aqui faz tanto frio. Aí ele diz: me dá vontade de saber. Aí vem o refrão: aonde está você? Me telefona, me chama. Nesse aonde aí é o mesmo erro gramatical, que no caso a música, a poesia, tem uma licença poética. Se ele fosse cantar assim, ó, me dá vontade de saber onde está você. O aonde tem uma
vou dizer assim, uma sílaba a mais, onde, aonde, é um tempo a mais que cabe no verso. Então, para cantar, eu preciso colocar o aonde, fica melhor do que o onde, a sonoridade, tá? Então, é essa aqui, ó, aonde está o livro. Não é aonde está o livro, aonde está a minha caneta, mãe. Mãe, você viu aonde eu coloquei? Não, é onde, estático. Agora, aonde você vai, menino? Ah, eu vou ao mercado, eu vou à quadra, eu vou a qualquer lugar, tá bom? Então, dessas construções, a inadequada é o aonde. Aonde, movimento. Onde, estático, tá bom? Onde você pode assistir aulas de língua portuguesa, outras aulas? Na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Onde você pode encontrar um livro, uma boa gramática? Na livraria. Então, onde, estático. Aonde, movimento. Em todos os advérbios terminados em mente, tá? A seguir, transcrito, vê-se claramente a formação a partir da forma feminina do adjetivo, exceto em predominantemente. Aí, no caso, você tem que lembrar do adjetivo, tá? Que no caso aqui é predominante. Basicamente, vem de que palavra? Do básico. Negativamente, vem de que palavra? Do negativo. Diariamente, vem de que palavra? Diário. Humanamente, vem de que palavra? Humano. Então, ó, em todos os terminados em mente, a seguir, vê-se claramente sua formação a partir da forma feminina, exceto em... Opa! Predominantemente. Então, no caso, eu posso falar básica, negativa, diária e humana. Eu falei tudo assim, vem do básico, no caso, a palavra primitiva, mas aqui é como é adjetivo, básica. Básica, basicamente. Negativa, negativamente. É nesse contexto, tá? Então, predominante não é palavra feminina, tá? Mais uma. Assinale a alternativa contendo palavras que pertencem à mesma classe gramatical. Aí tem que botar a cachola para funcionar. Provisoriamente, abaixo e não. Amor, ódio e esse. Apenas nosso e dos. Grande, amarelas e igrejas, depois medrosas e de. Claro, a letra certa é a letra A, que todos são advérbios. Aqui a gente tem amor, ódio, são substantivos, esse é. Pensou? Pronome demonstrativo, esse utilizado para algo que está perto de quem você fala, certo? Então, eu estou conversando com você agora, certo? Esse smartphone que você assiste às nossas aulas, ou essa TV, está perto de você e longe de mim. Então, esse usa assim. Tem o este. Este passador é de plástico, está perto de mim. E o aquele está longe de nós dois, ou seja, do emissor e do receptor. Aquele filme, aquele móvel, aí está perto de, está longe de quem? Dos interlocutores. Apenas, aí eu tenho o advérbio, de novo o pronome, que no caso é possessivo, e o dos, que é uma contração de di mais us, que é uma preposição. Grande, adjetivo, amarelas, adjetivos, igreja, substantivo. Depois, tá? Depois, ó, advérbio de tempo, medrosas, adjetivo e de preposição. Bom, dá tempo para a gente fazer a última questão, que é a seguinte. Dizer só no fim do mês recebe é diferente de no fim do mês recebe, pois no primeiro caso é flagrante a ideia de intensidade, demora, tempo definido, indefinido, rapidez ou probabilidade. Esse só aqui, para diferenciar do no, qual é a resposta? Vou dizer, demora. Só no fim do mês vai sair o dinheiro, só no fim do mês recebe, tá certo? Só na plataforma Gonçalves Dias você encontra aulas de qualidade de língua portuguesa, de matemática, geografia, história, sociologia, filosofia, arte, educação física e línguas estrangeiras, inglês, espanhol, química, física, gente, eu falei tudo, né? Biologia, não posso esquecer de ninguém. Bom, esse exemplo só para dizer que aqui é o seu lugar para aprender, tá bom?
também na plataforma Gonçalves Dias, TV Educação. Eu vou enrolando aqui, fazendo um apanhado de palavras juntas para fazer vocês compreenderem de fato a importância dos advérbios na construção textual. Mas eu não vou terminar com um advérbio, eu vou terminar com um verbo, fazendo a pergunta que eu faço sempre: compliquei?